Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa terceira aula sobre prismas. Na aula anterior a gente estudou o que são prismas, a gente estudou algumas propriedades dos prismas, mas o que a gente deixou de fora é como calcular o volume de um prisma. Como assim o volume? O volume é todo o espaço interno do prisma, correto? Como que a gente faz para calcular isso? Temos aqui o exemplo de um prisma quadrangular. Nós temos representado pelas letras AB a área da base desse prisma e representado pela letra H a altura desse prisma, que também está desenhado com uma linha vermelha, correto? O volume do prisma, nesse caso, não é nada mais, nada menos que a área da base vezes a altura. Fácil, pessoal, não tem segredo. Se, por exemplo, esse prisma tiver a área da base igual a 6 e a altura igual a 5, o volume dele é 6 vezes 5, que é igual a 30. E no caso do prisma oblíquo, aí fica um pouco mais complicado se não for dado o valor da altura. Porque no caso do prisma reto, que é o que está em amarelo, a altura é igual ao valor da aresta lateral. Já no caso do prisma oblíquo, a altura vai ser diferente da aresta lateral. Então, se você tiver um exercício que te pede o volume desse prisma oblíquo, mas ao invés de te dar a altura, ele só te dá a aresta lateral, então você vai ter que, em primeiro lugar, esse exercício também vai ter que te dar o valor da medida x, que é a distância entre a aresta lateral e a base da altura, para aí você poder usar o teorema de Pitágoras e descobrir qual é a fórmula. Por exemplo, se nós tivermos um prisma oblíquo cuja área da base é igual a 6, a aresta lateral é igual a 5 e a medida x é igual a 1, então a primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir qual é a altura. Então, como é que fica a fórmula do volume desse prisma? Fica igual a 6, que é a área da base, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. O que é essa raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado? Esse é o valor da altura, porque a altura nada mais é que a raiz quadrada da aresta lateral ao quadrado menos a medida x ao quadrado. E isso é igual a 6 vezes raiz quadrada de 24. Raiz quadrada de 24 vai dar aproximadamente 4,9, 4,8, mas como daria um número com vários algarismos depois da vírgula, não tem necessidade da gente calcular, a não ser que isso seja pedido no exercício. Mas se não for pedido, pode colocar só nessa forma de 6 vezes raiz de 24 e já é o bastante. Vamos agora colocar em prática o que nós acabamos de aprender e resolver alguns exercícios. Exercício 1. Calcule o volume dos prismas. Item A. Temos aqui no item A um prisma hexagonal. Está dizendo que a área da base desse prisma hexagonal equivale a 18 e a medida da aresta lateral equivale a 5. Vamos relembrar qual é a fórmula do volume de um prisma. Nada mais é que a área da base desse prisma vezes a altura desse prisma, certo? A área da base, no caso desse item, nós já temos, que é igual a 18. E a altura, como esse prisma nós podemos observar que é um prisma reto, a altura é a mesma coisa que a medida da aresta lateral, que é igual a 5. Então, o volume desse prisma é 18 vezes 5, que é igual a 90.
Item B. Temos agora um prisma quadrangular e os dados que nos foram dados são a medida da aresta lateral, que é igual a 3, que é essa aresta comprida, e a medida da aresta da base, que é essa aresta menor, é igual a 2. Diferente do último item, nós não recebemos o valor da área da base. Mais uma vez, vou colocar aqui que o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura, certo? A área da base nós precisamos descobrir. Como a base é um quadrado, a área desse quadrado vai ser a aresta de base elevado ao quadrado. Ou seja, a área da base é igual a 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Ótimo. Aqui já temos a área da base. Então o volume vai ser 4 vezes a altura. A altura, nós podemos observar que esse prisma aqui é um prisma reto, então a altura tem a mesma medida da aresta lateral, que é igual a 3. Então o volume desse prisma é 4 vezes 3, que é igual a 12. Item C. Agora nós temos um prisma pentagonal oblíquo. E os dados que nos foram dados são a área da base, que é 10, a medida da aresta lateral, que é 4, e a distância entre os vértices da aresta lateral e da altura, que é 1. Então, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou tentar traçar aqui a altura, que é igual... Na verdade, a gente ainda não sabe qual é o valor da altura. Aí aqui nós temos essa distância entre os vértices da aresta lateral e da altura, que eu vou chamar de x, e ela é igual a 1. E aqui nós temos a aresta lateral, que eu só vou chamar de L, que é igual a 4. Vou colocar aqui 4, certo? Aqui, mais uma vez, nós temos o ângulo reto, portanto, esse daqui é um triângulo retângulo. E nós vamos ter que usar o teorema de Pitágoras para descobrir qual o valor de H. Vamos lá, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto B ao quadrado mais cateto C ao quadrado. A hipotenusa, nesse caso, é a aresta lateral, que vale 4. Um dos catetos é essa distância x, que vale 1. E o outro cateto é o h, que a gente ainda não sabe quanto vale. Quatro ao quadrado é igual a 16. E 1 ao quadrado é igual a 1. O h a gente ainda não sabe. Vamos agora deixar o h sozinho e passar esse 1 para o outro lado do igual, trocando o sinal dele. Vai ficar desse jeito. 16 menos 1 é igual a h ao quadrado. Portanto, primeiro vamos calcular isso daqui. Quanto que é 16 menos 1? É 15, certo? Portanto, h é igual a raiz quadrada de 15, certo?
Nós sabemos que o volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. E nesse caso, a área da base é igual a 10 e a altura é igual a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 15, perdão. Raiz quadrada de 15 vai dar aproximadamente 3,9, entre 3,8 e 3,9 eu acho. Mas como dá um número com muitos algarismos depois da vírgula, a gente não precisa calcular, porque o exercício não está pedindo. Então a gente pode deixar a resposta só como sendo 10 raiz quadrada de 15. Perfeito. Para a aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.